Você também está perdido, moço? Perguntou a menina ao milionário, sozinho no aeroporto. Ele ergueu o olhar, surpreso com a inocência daquela pergunta. E o que respondeu em seguida mudou o rumo dos dois. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael Mendes observava o painel de voos do Aeroporto Internacional de Guarulhos com a mesma expressão vazia que carregava há meses. 35 anos, empresário bem-sucedido, dono de uma consultoria financeira que faturava milhões, e ali estava ele, sozinho em mais um terminal de embarque, esperando mais um voo que o levaria para mais uma cidade onde fecharia mais um contrato. A rotina havia se tornado tão automática que ele mal lembrava o nome da cidade de destino. Fortaleza, talvez. Ou seria Recife? Tanto fazia. Eram todas iguais quando você passava o tempo inteiro trancado em salas de reunião com ar-condicionado gelado e cafezinho ruim. Ele ajustou o nó da gravata azul marinho, um gesto mecânico que fazia dezenas de vezes por dia sem pensar. O terno italiano caía perfeitamente sobre seus ombros largos. Os sapatos de couro brilhavam mesmo sob a luz artificial do aeroporto, e o relógio suíço no pulso marcava exatamente 18 horas e 43 minutos. Tudo no lugar, tudo controlado, tudo vazio. Rafael pegou o celular e rolou a tela sem realmente ler nada. Mensagens de trabalho, e-mails automáticos, notificações de aplicativos que ele nem lembrava ter instalado. Nada que importasse de verdade, nada que fizesse seu coração bater mais rápido ou mais devagar. Apenas o ritmo constante e entediante de uma vida que funcionava como um relógio caro demais e sem alma nenhuma. Ele pensou em ligar para alguém. Mas quem? Os amigos da faculdade haviam desaparecido ao longo dos anos, absorvidos por suas próprias vidas, famílias, filhos. Rafael havia escolhido outro caminho: trabalho, sucesso, dinheiro. E agora, sentado naquele banco duro de aeroporto, ele se perguntava pela 1000ª vez se tinha valido a pena. A última namorada havia terminado tudo 3 meses atrás. Ela disse que namorar Rafael era como namorar um fantasma. Ele estava sempre ali fisicamente, mas nunca presente de verdade. Sempre pensando no próximo negócio, na próxima reunião, no próximo compromisso. Rafael não discutiu. Ela tinha razão. Ele sabia disso, mas não sabia como ser diferente. Não sabia mais como sentir. Foi então que uma voz fina e aguda cortou seus pensamentos como uma pedra quebrando a superfície de um lago parado. Você também está perdido, moço? Rafael ergueu os olhos e encontrou uma menina pequena parada na frente dele. Ela devia ter uns 7 anos, talvez 8, com tranças escuras presas por elásticos coloridos, bochechas redondas e olhos castanhos enormes que o encaravam com uma mistura de curiosidade e preocupação. Vestia um casaco vermelho surrado, mas limpo, calça jeans com um remendo no joelho e uma mochila verde nas costas que parecia grande demais para seu corpo miúdo. Rafael piscou, confuso. Perdido? Repetiu ele, olhando ao redor como se esperasse encontrar alguém procurando pela criança. A menina assentiu com seriedade. É que eu tô perdida da minha mãe, e achei que talvez você também tivesse perdido de alguém. Você tá com cara de quem perdeu alguma coisa. Rafael sentiu algo estranho apertar seu peito. A sinceridade brutal da criança o desarmou completamente. Ele queria dizer que não, que estava tudo bem, que sabia exatamente onde estava e para onde ia, mas as palavras não saíram, porque talvez ela estivesse certa. Talvez ele realmente tivesse perdido alguma coisa ao longo do caminho. Talvez tivesse perdido a si mesmo. Você se perdeu da sua mãe? Perguntou Rafael, colocando o celular no bolso e se inclinando levemente para a frente, tentando parecer menos intimidador. A menina fez que sim com a cabeça, mordendo o lábio inferior. A gente estava indo para o portão e tinha muita gente, e eu parei para ver um avião pela janela, e quando virei, ela não estava mais lá. Eu tentei achar ela, mas tem gente demais, e todo mundo anda muito rápido, e eu fiquei com medo de ir para o lugar errado. Rafael olhou ao redor novamente.
O aeroporto estava realmente lotado. Era véspera de feriado prolongado e centenas de pessoas se moviam apressadas em todas as direções, arrastando malas, segurando cafés, falando ao celular. Fácil demais para uma criança se perder ali. "Como você se chama?", perguntou Rafael, mantendo a voz calma. "Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda." "Tudo bem, Duda, eu sou Rafael. Vamos achar a sua mãe, pode deixar. Qual o nome dela?" "Ana Clara." "E você sabe para onde vocês estavam indo? Qual portão?" Duda franziu a testa, pensando. "Era um número com um 7, eu acho. Ou talvez fosse um 9. Eu não lembro direito." Rafael respirou fundo. Aquilo ia ser mais complicado do que imaginava. Ele se levantou, guardando a mochila de couro no ombro. "Vem comigo. Vamos até o balcão de informações e eles vão ajudar a gente." Duda pegou a mão dele sem hesitar, e Rafael sentiu o peso pequeno e confiante daquela mãozinha entre seus dedos. Algo se moveu dentro dele, algo que ele não sabia mais que existia. Eles caminharam pelo corredor amplo do aeroporto, Duda tentando acompanhar as passadas longas de Rafael. Ele diminuiu o ritmo automaticamente. "Você já andou de avião antes, Duda?" "Não, é a primeira vez. A minha mãe também nunca andou. A gente vai para a Bahia visitar a vovó e o vovô. Eles moram num lugar que tem praia e coqueiro, e eu nunca vi o mar de verdade, só na televisão." Havia tanta empolgação na voz dela que Rafael quase sorriu. "Quase. Vai ser legal", disse ele meio sem jeito. "Você viaja sempre de avião?", perguntou Duda, olhando para cima com curiosidade. "Sim, bastante. Deve ser chato, né? Ficar longe de casa toda hora." Rafael parou por um segundo. A observação simples da menina acertou em cheio. Era chato, era solitário, era exaustivo. Mas ele nunca tinha admitido isso para ninguém, nem para si mesmo. "Às vezes é", respondeu Rafael, sincero pela primeira vez em muito tempo. Eles chegaram ao balcão de informações e Rafael explicou a situação para a atendente, uma mulher de meia idade com cabelos presos num coque apertado. Ela pegou o microfone e fez um anúncio pedindo que Ana Clara, mãe de Maria Eduarda, se dirigisse ao balcão de informações do Terminal 2. Rafael e Duda ficaram esperando ali perto. A menina balançava as pernas, sentada numa cadeira ao lado dele, a mochila verde ainda nas costas. "Sua mãe deve estar preocupada", disse Rafael. "Eu sei. Ela fica preocupada com tudo. Ela trabalha muito e sempre está cansada, mas nunca reclama. Ela é muito forte." "Ela trabalha com o quê?" "Ela limpa a casa das pessoas. Ela diz que não tem nada de errado nisso, que trabalho honesto é trabalho honesto, não importa qual seja. Ela fala que um dia eu vou estudar numa faculdade boa e ser médica ou advogada ou o que eu quiser." Rafael olhou para Duda com atenção renovada. Havia orgulho genuíno na voz da menina quando falava da mãe. Não vergonha, não constrangimento, apenas amor puro e admiração. Antes que ele pudesse responder, uma voz ofegante cortou o ar. "Duda! Meu Deus, Duda!" Uma mulher corria em direção a eles, os olhos arregalados de pânico e alívio. Era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, talvez 30 no máximo. Cabelos castanhos escuros presos num rabo de cavalo simples, rosto bonito sem maquiagem, blusa branca de algodão e calça jeans desbotada. Carregava uma bolsa de tecido no ombro e tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mãe!" gritou Duda, pulando da cadeira e correndo para os braços da mulher. Ana Clara se ajoelhou no chão e abraçou a filha com tanta força que parecia querer fundir seus corpos num só. Ela beijava o topo da cabeça de Duda repetidamente, as mãos tremendo enquanto verificava se a menina estava bem. "Eu pensei que tinha perdido você, minha filha. Eu pensei que tinha perdido você", repetia Ana entre soluços. "Tá tudo bem, mãe. O moço me ajudou. Ele é legal." Ana Clara ergueu os olhos e finalmente viu Rafael parado ali, meio sem saber o que fazer com as mãos. Ela se levantou devagar, ainda segurando Duda contra o corpo. "Foi você que achou ela?" perguntou Ana, a voz embargada. "Ela me achou, na verdade", respondeu Rafael, tentando soar casual.
Ela perguntou se eu também estava perdido. Ana soltou um riso molhado, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu não sei nem como agradecer. Eu virei as costas um segundo e quando olhei ela tinha sumido. Eu fiquei desesperada. Eu nunca pisei num aeroporto antes e não sabia o que fazer. Não precisa agradecer. Qualquer um teria feito o mesmo. Ana balançou a cabeça. Não é verdade. Muita gente passa reto. Mas você parou. Você ajudou. Ela estendeu a mão, um gesto formal que contrastava com a emoção em seu rosto. Meu nome é Ana Clara. Rafael apertou a mão dela. Era pequena, áspera de tanto trabalho, mas firme. Rafael Mendes. Eles ficaram assim por um segundo. Mãos unidas, olhos se encontrando pela primeira vez de verdade. E Rafael sentiu algo que não sentia há anos. Uma pontada, um despertar. Como se alguém tivesse acendido uma luz num cômodo que ele achava que estava permanentemente às escuras. Ana soltou a mão dele primeiro, corando levemente. Vocês estão atrasadas para o voo? Perguntou Rafael, não querendo que a conversa terminasse ainda. Não, ainda faltam 40 minutos, mas eu queria chegar cedo porque não sei direito como funciona. Ana hesitou, mordendo o lábio. Você viaja muito? Direto. Trabalho. Deve ser incrível. Conhecer lugares diferentes. Rafael olhou para ela. Havia genuína admiração em seus olhos. Não inveja, não ressentimento. Apenas curiosidade sincera. Como se viajar de avião fosse mesmo algo especial e não apenas um tédio necessário. Nem sempre, admitiu Rafael. Às vezes é bem solitário. Ana pareceu entender algo naquelas palavras. Ela assentiu devagar. Eu imagino. Duda puxou a manga da mãe. Mãe, será que o moço pode ir com a gente até o portão? Assim você não fica nervosa de novo. Ana arregalou os olhos embaraçada. Duda, o moço deve ter coisas para fazer, não pode ficar nos acompanhando. Rafael deveria dizer que sim, que tinha compromissos, que precisava ir. Mas a verdade era que ele não tinha nada, nenhum lugar urgente para estar, nenhuma pessoa esperando por ele. E pela primeira vez, em muito tempo, ele não queria ficar sozinho. Na verdade, disse Rafael, surpreendendo a si mesmo, eu também estou esperando um voo. Posso ir com vocês se quiserem. Só para garantir que está tudo certo. Ana olhou para ele com gratidão nos olhos. Você tem certeza? Tenho. E assim, Rafael Mendes, o empresário milionário que vivia em piloto automático, começou a caminhar pelos corredores do aeroporto ao lado de uma mulher e uma criança que ele acabara de conhecer, sem fazer ideia de que aquele encontro casual mudaria completamente o rumo de sua vida. Eles caminharam em silêncio pelos corredores amplos do aeroporto, Duda entre os dois adultos, balançando a mochila verde enquanto observava tudo com olhos arregalados. Rafael diminuiu o passo naturalmente, ajustando-se ao ritmo mais lento de Ana, que carregava a bolsa de tecido no ombro e verificava os painéis eletrônicos a cada poucos metros, ainda claramente nervosa com todo aquele ambiente desconhecido. Portão 17, leu Ana em voz alta, apontando para a placa suspensa. É para lá, Rafael confirmou com um aceno. Ele conhecia aquele aeroporto como a palma da mão. Já tinha passado por ali centenas de vezes, sempre apressado, sempre focado no próximo compromisso. Mas hoje era diferente. Hoje ele estava prestando atenção nos detalhes, nas pessoas, naquelas duas pessoas específicas ao seu lado. Ana vestia roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. A blusa branca de algodão estava passada com capricho. A calça jeans desbotada não tinha manchas nem rasgos além daquele remendo intencional. Ela carregava dignidade em cada passo, mesmo claramente deslocada naquele ambiente de viajantes frequentes e executivos apressados. Rafael percebeu que ela apertava a alça da bolsa com força, os nós dos dedos brancos de tensão. Primeira vez viajando deve ser assustador, comentou Rafael tentando soar casual. Ana virou o rosto para ele, sorrindo de leve. Assustador é pouco. Eu tô morrendo de medo de fazer alguma besteira, de entrar no avião errado, de esquecer alguma coisa importante.
Minha irmã, que mora em Salvador, mandou um tutorial por WhatsApp explicando cada passo, mas mesmo assim eu tô nervosa. Você não vai esquecer nada, garantiu Rafael, e é impossível entrar no avião errado. Eles conferem o bilhete antes de você embarcar. Ana soltou um suspiro aliviado. Ainda bem. Eu fiquei a noite inteira acordada, pensando em tudo que podia dar errado. Por que vocês estão indo para Salvador? Perguntou Rafael, genuinamente curioso. Foi Duda quem respondeu, pulando animada. Vamos ver a vovó. Ela tá doente e a mamãe juntou dinheiro pra gente ir visitar. Eu nunca conheci a vovó pessoalmente, só por videochamada. Rafael olhou para Ana, que baixou os olhos por um momento. Minha mãe teve um problema no coração mês passado, explicou Ana, a voz suave, mas firme. Nada grave, graças a Deus, mas me fez perceber que eu não podia continuar adiando. Faz 7 anos que não vejo minha família, desde que eu vim para São Paulo tentar uma vida melhor. E conseguiu? Perguntou Rafael antes de pensar. Ana encontrou os olhos dele e sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Depende do que você chama de vida melhor. Eu trabalho duro, pago minhas contas, crio minha filha sozinha. Não é fácil, mas a gente está vivo, tem comida na mesa e a Duda vai para a escola. Para mim, isso já é muita coisa. Rafael sentiu algo apertar em seu peito novamente. Ele ganhava em 1 mês o que Ana provavelmente não ganhava em anos. E ainda assim, ela falava de suas conquistas com mais orgulho do que ele jamais sentira por qualquer negócio que fechasse. Você cria ela sozinha? Perguntou Rafael, percebendo tarde demais que a pergunta podia ser invasiva. Ana não pareceu ofendida. Sim, o pai dela foi embora quando eu estava grávida de 5 meses. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha sonhos para realizar, essas coisas. Nunca mais deu as caras. Sinto muito. Ana deu de ombros. Eu não sinto. Se ele não quis ficar, é porque não merecia fazer parte da nossa vida. Eu e a Duda somos um time. A gente se vira. Duda apertou a mão da mãe com carinho e Ana beijou o topo da cabeça da filha instintivamente. Rafael observou aquela troca silenciosa de afeto e sentiu uma pontada estranha de inveja. Quando foi a última vez que alguém o tocou daquele jeito? Com ternura genuína, sem esperar nada em troca? Eles chegaram à área de espera do portão 17. Havia algumas fileiras de cadeiras de plástico azul, a maioria já ocupada. Ana encontrou 2 lugares vagos perto da janela e sentou com Duda no colo, mesmo a menina já sendo grande demais para isso. Rafael ficou de pé ao lado delas, sem saber exatamente o que fazer agora. Você pode sentar aqui, moço, ofereceu Duda, levantando do colo da mãe e apontando para a cadeira ao lado de Ana. Rafael hesitou, mas acabou sentando. As cadeiras eram estreitas e desconfortáveis, e seu joelho quase tocava o de Ana. Ela puxou a bolsa para o colo, parecendo igualmente consciente da proximidade. Seu voo é daqui também? Perguntou Ana, olhando ao redor. Rafael verificou o celular. Não, o meu é do portão 23, mas ainda faltam 2 horas. Ana arregalou os olhos. Você não precisa ficar aqui com a gente então. A gente já tomou muito do seu tempo. Eu não tenho nada melhor para fazer, disse Rafael. E era verdade. E assim eu garanto que vocês embarcam certinho. Ana o encarou por um longo momento, como se tentasse entender por que um homem claramente importante e ocupado estava desperdiçando tempo com 2 desconhecidas. Rafael se perguntou a mesma coisa. Por que ele estava ali? O que o prendia naquelas cadeiras desconfortáveis quando podia estar no lounge executivo tomando um uísque e respondendo e-mails? Mas ele sabia a resposta. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho. Duda abriu a mochila verde e tirou um caderno de desenho surrado e uma caixa de lápis de cor, com vários deles já pequenos de tanto uso. Ela se acomodou no chão entre as cadeiras e começou a desenhar, completamente absorta. Ela adora desenhar, comentou Ana, observando a filha com ternura. Vive rabiscando alguma coisa. Eu não sei de onde ela tirou esse talento porque eu não sei nem desenhar bonequinho de palito.
Rafael olhou para o caderno de Duda. Ela estava desenhando um avião, com muito capricho nos detalhes das janelas e asas. Ela desenha bem, observou Rafael. Eu queria poder pagar aula de arte para ela, sabe? Mas já é difícil pagar as contas normais. Aula extra é luxo que a gente não pode ter ainda. Ainda, repetiu Rafael, notando a palavra. Não nunca. Ainda. Como se fosse apenas questão de tempo, não impossibilidade. Ana sorriu de leve. Eu acredito que as coisas vão melhorar. Tem que acreditar, né? Senão a gente desiste no meio do caminho. Rafael não respondeu. Ele tinha parado de acreditar em coisas assim fazia tempo. Para ele, tudo era planejamento, estratégia, execução. Não havia espaço para esperança cega ou fé em dias melhores. Ou pelo menos, era o que ele pensava. E você? Perguntou Ana, virando-se para ele. Você trabalha com o quê? Consultoria financeira. Eu tenho uma empresa que ajuda outras empresas a investir melhor, cortar custos, aumentar lucros. Ana assentiu, claramente sem entender muito bem, mas educada demais para demonstrar. Deve ser complicado. É, mas também é meio vazio às vezes. A sinceridade na própria voz surpreendeu Rafael. Ele nunca admitia isso. Nunca mostrava fraqueza ou dúvida. Mas algo na presença de Ana o fazia querer ser honesto. Ela tinha esse jeito de olhar para as pessoas como se realmente estivesse vendo, não apenas observando. Vazio como? Perguntou Ana gentilmente. Rafael passou a mão pelos cabelos, bagunçando o penteado perfeito. Eu trabalho o tempo todo, ganho bem, viajo para todo canto, mas no fim do dia, quando eu chego em casa, não tem ninguém esperando. Não tem ninguém para contar como foi o dia. Não tem ninguém que se importe se eu cheguei ou não. Ana ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Isso deve ser duro, disse ela finalmente, e havia compaixão genuína em sua voz. Não pena, compaixão. E você não fica sozinha? Perguntou Rafael, querendo desviar o foco de si mesmo. Eu tenho a Duda, ela é meu mundo inteiro, mas adulto sozinho? Sim, às vezes eu fico. Eu me canso de trabalhar tanto e não ter ninguém para dividir o peso, não ter ninguém para conversar de verdade quando ela dorme e a casa fica quieta demais. Mas eu aprendi que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Rafael concordou com a cabeça. Ele entendia perfeitamente. Você já tentou namorar de novo? Ana riu baixinho. Quando? Entre limpar 5 casas por dia e cuidar de uma criança de 7 anos? Eu mal tenho tempo de dormir, quanto mais namorar. E homem que aceita mulher com filho é raro. A maioria some quando descobre. Então eles são idiotas, disse Rafael antes de pensar. Ana o encarou, surpresa, e então sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou todo o rosto dela. Obrigada por dizer isso. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando Duda desenhar. Rafael notou como Ana checava o relógio a cada poucos segundos, ainda nervosa com o voo. Quer que eu explique como funciona? Ofereceu Rafael. O embarque, a decolagem, tudo. Às vezes saber o que esperar ajuda com o nervosismo. Ana assentiu, grata. Por favor. E Rafael começou a explicar pacientemente cada etapa do processo. Como eles chamariam os passageiros por grupos. Como seria a entrada no avião. Onde guardar a bagagem de mão. Como funciona o cinto de segurança. O que esperar durante a decolagem. Ana ouvia atentamente, fazendo perguntas, e Rafael respondia com uma paciência que ele não sabia que tinha. Enquanto falava, ele percebeu que estava sorrindo. Realmente sorrindo, não aquele sorriso profissional e vazio que usava em reuniões. E Ana sorria de volta, os olhos castanhos brilhando com gratidão e algo mais que Rafael não conseguia identificar. Duda levantou do chão e mostrou o desenho para os dois. Olha! Esse é o nosso avião. No papel, um avião azul e branco voava sobre nuvens fofas, e dentro dele, 3 figuras de palito olhavam pela janela. Uma mulher, uma menina e um homem de gravata. Você desenhou a gente? Perguntou Ana, surpresa. Sim, porque nós 3 estamos viajando juntos. Ana corrigiu gentilmente. O moço não vai para Salvador com a gente, filha. Ele vai para outro lugar.
Duda pareceu desapontada. Mas eu queria que ele fosse junto. Rafael sentiu algo apertar em seu peito novamente. Ele olhou para o desenho infantil, para aquelas 3 figuras de palito voando juntas, e teve um pensamento absurdo. E se ele pudesse? E se ele simplesmente cancelasse sua reunião, comprasse uma passagem para Salvador e fosse junto? E se por uma vez na vida ele fizesse algo completamente impulsivo e irracional? Mas ele não podia. Tinha compromissos, responsabilidades, uma empresa inteira dependendo dele. Ainda assim, pela primeira vez em anos, Rafael desejou poder. O alto-falante anunciou o início do embarque para Salvador. Ana se levantou rapidamente, pegando a bolsa e a mão de Duda. "É a gente", disse ela, respirando fundo. "Obrigada por tudo, Rafael. De verdade, você não faz ideia do quanto ajudou." Rafael se levantou também, de repente sem saber como se despedir. "Foi um prazer conhecer vocês." Ana hesitou, então deu um passo à frente e o abraçou rapidamente. Foi um abraço breve, quase tímido, mas Rafael sentiu o calor dele muito depois que ela se afastou. Duda abraçou a perna dele. "Tchau, moço Rafael, você é legal." E então elas se viraram e caminharam em direção à fila de embarque, Ana segurando firme a mão de Duda. Rafael ficou parado ali, observando até elas desaparecerem dentro do corredor que levava ao avião. Só então ele percebeu que estava segurando algo. O desenho. Duda tinha deixado o desenho com ele. Rafael olhou para aquelas 3 figuras de palito e sentiu algo quebrar dentro do peito. Algo que estava endurecido e congelado há anos. E pela primeira vez, desde que conseguia lembrar, Rafael Mendes chorou. Rafael ficou parado no portão 17 por tempo demais, olhando para o corredor vazio por onde Ana e Duda haviam desaparecido. O desenho ainda estava em sua mão, os dedos apertando o papel com cuidado para não amassar. Ao redor dele, o aeroporto continuava seu ritmo frenético. Pessoas corriam de um lado para o outro, arrastando malas, falando ao celular, reclamando de atrasos. Mas para Rafael, tudo parecia estar em câmera lenta. Ele limpou o rosto com as costas da mão, meio envergonhado das lágrimas que ainda ardiam nos olhos. Quando foi a última vez que tinha chorado? Na morte do pai, talvez, 5 anos atrás. E mesmo naquele dia, ele havia segurado as emoções até ficar sozinho no banheiro do velório. Rafael Mendes não chorava. Rafael Mendes não se permitia sentir. Mas algo tinha mudado naquela última hora e meia. Algo tinha rachado a armadura que ele construiu tão cuidadosamente ao longo dos anos. Ele dobrou o desenho com delicadeza e o guardou no bolso interno do paletó, bem perto do coração. Então, pegou o celular e olhou as notificações acumuladas. 17 e-mails não lidos, 5 mensagens no WhatsApp do escritório, 2 ligações perdidas do sócio. Rafael travou a tela sem ler nada. Ele caminhou devagar pelo aeroporto, sem destino certo, apenas andando. Passou por lojas de conveniência vendendo água a preços absurdos, lanchonetes com cheiro de café velho, bancas de revista com capas coloridas, gritando manchetes sensacionalistas. Tudo igual, tudo familiar, tudo vazio. Rafael parou em frente a uma cafeteria e pediu um expresso duplo. Sentou numa mesinha de canto, longe das outras pessoas, e ficou olhando pela janela enorme que dava para a pista. Um avião decolava naquele momento, subindo em ângulo íngreme, cortando as nuvens baixas. Ele se perguntou se era o voo de Ana e Duda, se elas estavam lá dentro, olhando pela janela, vendo São Paulo ficar pequena lá embaixo. Duda provavelmente estava encantada. Ana provavelmente estava apertando os braços da poltrona, rezando baixinho. Rafael sorriu pensando nisso, um sorriso triste, melancólico, mas genuíno. O celular vibrou na mesa. Ele olhou a tela. Era Marcelo, seu sócio e melhor amigo desde a época da faculdade. "Cara, cadê você?" A reunião com os investidores de Recife foi remarcada para amanhã de manhã. "Consegue chegar hoje à noite ainda?" Rafael digitou uma resposta automática confirmando, mas não enviou. Os dedos ficaram parados sobre a tela, hesitantes.
Ele podia ir. Claro que podia. Era só pegar o voo, chegar no hotel, dormir algumas horas, acordar cedo, vestir outro terno, apertar outras mãos, sorrir outros sorrisos vazios, fechar outro negócio que traria mais dinheiro para uma conta bancária que já estava cheia demais. Podia, mas queria. Rafael apagou a mensagem e guardou o celular. Ele terminou o café amargo e levantou, caminhando em direção ao portão 23, onde deveria embarcar. Mas algo o fez parar no meio do caminho. Uma placa grande e iluminada anunciando os destinos disponíveis. Salvador estava lá, em letras vermelhas. Próximo voo em 3 horas. 3 horas. Se ele quisesse, poderia comprar uma passagem. Poderia desembarcar em Salvador, procurar Ana e Duda. Poderia... O que exatamente? Aparecer do nada e dizer que não conseguiu parar de pensar nelas? Que um encontro de menos de 2 horas tinha mexido mais com ele do que qualquer relacionamento dos últimos anos? Ela ia achar que ele era maluco. Ou pior, ia achar que ele tinha segundas intenções. Um homem rico aparecendo do nada na vida de uma mulher humilde e vulnerável. Parecia roteiro de novela ruim. Rafael balançou a cabeça e continuou andando em direção ao seu portão. Ele estava sendo ridículo, irracional. Ana e Duda eram apenas 2 pessoas que ele conheceu por acaso. Nada mais. Amanhã ele nem lembraria direito dos rostos delas. Mas ele sabia que era mentira. Ele nunca ia esquecer. Rafael chegou ao portão 23 e sentou numa cadeira de canto, longe de todo mundo. Abriu o laptop e tentou focar em trabalho, mas as palavras no relatório financeiro pareciam embaralhadas, sem sentido. Ele fechou o computador com um suspiro frustrado. O celular tocou. Dessa vez era uma ligação, não mensagem. Marcelo de novo. Rafael atendeu. E aí, Rafa, recebeu minha mensagem? Recebi. E então, tá chegando que horas? Rafael hesitou. Do outro lado da linha, Marcelo captou a pausa. Rafa, tá tudo bem? Tá, só cansado. Cansado? Cara, você é uma máquina. Nunca vi você cansado. Rafael riu sem humor. Talvez seja esse o problema. Marcelo ficou em silêncio por um momento. Quer falar sobre isso? Não sei nem por onde começar, Marcelo. Tenta. Somos amigos há 15 anos, lembra? Pode falar. Rafael respirou fundo e, para sua própria surpresa, começou a contar. Falou sobre Duda aparecendo do nada, perguntando se ele estava perdido. Falou sobre Ana, sobre o abraço dela, sobre o desenho que ainda estava no bolso do paletó. Falou sobre como tudo aquilo tinha mexido com ele de uma forma que não conseguia explicar. Marcelo ouviu tudo em silêncio. Quando Rafael terminou, ele esperou alguns segundos antes de responder. Cara, você sabe o que eu vou dizer, né? Que eu tô pirando. Não. Que você finalmente está sentindo alguma coisa. E isso é bom, Rafa. Você virou um robô nesses últimos anos. Eu estava começando a me preocupar. Rafael passou a mão pelo rosto. Mas não faz sentido. Eu mal conheço essas pessoas. E daí? Sentimento não segue lógica, mano. Se seguisse, metade dos casamentos do mundo não existiriam. Eu nem sei onde ela mora em São Paulo. Nem tenho o telefone dela, nem nada. Então vai atrás, descobre. Como? Sei lá, Rafa. Você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Se você quer encontrar essa mulher de novo, você encontra. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras do amigo. E a reunião de amanhã? Perguntou ele finalmente. Marcelo riu. Foda-se a reunião, eu resolvo. Você já carregou essa empresa nas costas tempo demais sozinho. Deixa eu trabalhar um pouco também. Marcelo. Vai, Rafa. Vai atrás dela. Você merece ser feliz, cara. Você merece viver, não só existir. Rafael sentiu a garganta apertar. Obrigado, mano. Disponha e me mantenha informado, tá? Quero saber como termina essa história. Eles desligaram. Rafael ficou olhando para o celular por um longo momento, o coração batendo mais rápido do que batia durante qualquer negociação importante. Marcelo tinha razão. Se ele quisesse, ele poderia encontrar Ana de novo. Ele tinha recursos, tinha contatos, tinha determinação.
Mas será que ela queria ser encontrada? Será que ele tinha o direito de invadir a vida dela assim? Rafael pegou o desenho do bolso e olhou novamente para aquelas 3 figuras de palito. Duda tinha desenhado eles juntos por algum motivo. Talvez fosse apenas imaginação infantil, ou talvez fosse algo mais. Aquela intuição pura que crianças têm antes do mundo ensinar elas a duvidarem de tudo. Uma voz no alto-falante anunciou o embarque para Recife. Rafael olhou para a fila formando, para as pessoas pegando suas malas e caminhando em direção ao portão. Ele podia entrar naquele avião, podia seguir com sua vida normal, acordar amanhã como se nada tivesse acontecido, como se Ana e Duda fossem apenas um encontro casual, sem importância. Ou ele podia fazer diferente. Rafael se levantou devagar, guardou o laptop na mochila e caminhou em direção ao balcão de atendimento da companhia aérea. A atendente, uma moça jovem com uniforme impecável, sorriu automaticamente. "Boa noite, senhor. Como posso ajudar?" Rafael respirou fundo. "Eu preciso remarcar meu voo." "Claro. Para qual data?" "Não sei ainda. Só preciso cancelar o de hoje." A moça pareceu confusa, mas manteve o profissionalismo. "Sem problemas. Pode me passar o número da reserva?" Rafael passou todas as informações necessárias, pagou a taxa de cancelamento sem nem perguntar o valor e saiu dali com o peito leve pela primeira vez em anos. Ele não sabia exatamente o que ia fazer agora. Não tinha um plano, não tinha uma estratégia. Pela primeira vez na vida adulta, Rafael Mendes estava improvisando, e era aterrorizante, e era libertador. Ele caminhou de volta para a área central do aeroporto e parou em frente a um painel digital que mostrava todos os voos disponíveis. Salvador. Ele podia ir. Podia pegar um voo hoje mesmo, chegar lá de madrugada, procurar Ana amanhã. Mas então, ele parou. Pensou melhor. Aparecer em Salvador sem saber onde ela estava, sem ter como contatá-la, sem nem mesmo saber o sobrenome dela. Era loucura. Não era romântico. Era invasivo e assustador. Não, ele precisava fazer isso direito. Precisava encontrar um jeito de chegar até Ana que não a assustasse. Um jeito que respeitasse o espaço e a autonomia dela. Rafael puxou o celular e abriu o navegador. Começou a pesquisar serviços de busca de pessoas, redes sociais, qualquer coisa que pudesse dar uma pista. Ele sabia o nome dela, Ana Clara. Sabia que ela trabalhava como diarista em São Paulo. Sabia que tinha uma filha chamada Maria Eduarda. Não era muito, mas era um começo. Horas se passaram. Rafael nem percebeu. Sentado numa cafeteria do aeroporto, laptop aberto, celular na mão, ele trabalhou com a mesma determinação que usava para fechar negócio. Só que dessa vez não era sobre dinheiro. Era sobre algo infinitamente mais importante. Era sobre uma segunda chance. Para ele, para Ana, para os dois. Quando o relógio marcou meia-noite, Rafael finalmente encontrou algo. Um perfil no Facebook. Ana Clara Santos. A foto era antiga, meio borrada, mas era ela. Mesmo sorriso, mesmos olhos gentis. Rafael clicou no perfil com o coração disparado. Era quase vazio, poucas fotos, poucos amigos. Ela claramente não era muito ativa nas redes sociais. Mas havia uma informação preciosa ali. A última postagem, de 6 meses atrás. Uma foto de Duda na frente de uma escola. E na legenda, a localização. Zona Leste de São Paulo, bairro de Itaquera. Rafael anotou tudo. Não era um endereço exato, mas era mais do que ele tinha meia hora atrás. Ele fechou o laptop e se recostou na cadeira, exausto, mas estranhamente energizado. Amanhã, assim que Ana voltasse de Salvador, ele ia encontrar um jeito de falar com ela. Não sabia como ainda, mas ia descobrir. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael Mendes tinha algo para ansiar, algo que importava. E isso mudava tudo. 5 dias depois, Rafael estava sentado no banco de couro do seu carro importado, estacionado numa rua estreita de Itaquera, sentindo-se completamente fora do lugar.
O bairro era diferente de tudo que ele conhecia. Casas simples grudadas umas nas outras, muros baixos pintados em cores desbotadas pelo sol, crianças jogando bola descalças na calçada, vendedores ambulantes anunciando produtos em alto e bom som. Era meio da tarde de uma quinta-feira e Rafael deveria estar no escritório fechando um contrato importante. Mas ele tinha delegado tudo para Marcelo e estava ali, numa rua que descobriu através de uma investigação discreta que o fez sentir meio stalker, meio detetive amador. Ele não sabia o número exato da casa. Sabia apenas que Ana morava naquela rua. Informação que conseguiu através de um contato que conhecia alguém que trabalhava com ela. Tinha sido mais difícil do que imaginava. Ana era quase invisível no mundo digital e isso dizia muito sobre a vida dela. Rafael olhou para o relógio. Eram 3:30 da tarde. Se Ana trabalhava até às 5, como a maioria das diaristas, ela não estaria em casa ainda. E Duda provavelmente estava na escola. Ele podia esperar. Tinha tempo. Tinha paciência. Ou pelo menos estava tentando ter. O celular tocou. Era Marcelo pela 4ª vez no dia. "Continua firme na loucura?" perguntou o amigo bem-humorado. "Continuo. Tô aqui na rua dela." "E agora? Vai bater de porta em porta perguntando onde mora a Ana Clara?" Rafael riu nervoso. "Ainda não decidi a estratégia." "Rafa, você é empresário, cara. Estratégia é sua vida. Como pode não ter um plano? Porque isso não é negócio, Marcelo. É diferente." "Ah, é? Então me explica como." Rafael ficou em silêncio por um momento pensando. "Num negócio eu sei as regras. Sei o que oferecer, sei o que esperar em troca. Aqui eu não sei de nada. Não sei se ela vai ficar feliz de me ver ou se vai achar estranho. Não sei se eu deveria ter vindo ou se deveria ter deixado para lá. Não sei nada." Marcelo suspirou do outro lado da linha. "Você gosta dela? Eu mal conheço ela." "Não foi o que eu perguntei. Você gosta dela?" Rafael olhou pela janela do carro, vendo as crianças correrem atrás da bola, ouvindo o riso alto e livre delas. "Sim", admitiu finalmente. "Eu gosto, ou pelo menos gosto da possibilidade do que poderia ser." "Então vai lá e fala com ela. Sinceridade sempre funciona melhor que estratégia quando o assunto é coração." Eles desligaram e Rafael ficou sozinho com seus pensamentos novamente. Ele pegou o desenho de Duda que agora carregava na carteira, já meio amassado de tanto olhar. 3 figuras de palito. Uma promessa infantil de algo que talvez nunca pudesse ser real. Rafael estava prestes a ligar o carro e ir embora, desistir daquela ideia maluca, quando viu uma figura familiar caminhando pela calçada. Era Duda. A mochila verde nas costas, o uniforme escolar azul e branco, as tranças balançando enquanto ela pulava as rachaduras na calçada, transformando o caminho em brincadeira. Ela estava sozinha, mas olhava para trás a cada poucos passos, claramente esperando alguém. Então uma mulher apareceu na esquina. Ana. Ela vinha apressada, o cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado, vestindo uma camiseta simples e a mesma calça jeans do aeroporto. Carregava 2 sacolas de supermercado, uma em cada mão. Rafael sentiu o coração disparar. Eram elas. Realmente eram elas. Duda correu em direção à mãe e tentou pegar uma das sacolas para ajudar. Ana resistiu primeiro, mas acabou cedendo, passando a mais leve para a filha. As duas conversavam animadas enquanto caminhavam. Ana gesticulando com a mão livre, Duda rindo de algo que a mãe tinha dito. Rafael as observou sem coragem de sair do carro. Elas pareciam tão completas assim, só as duas, tão cheias de vida e amor próprio. Ele tinha o direito de interferir nisso. Tinha o direito de entrar naquele mundo delas, com suas complicações, seu dinheiro, sua vida completamente diferente. Ana e Duda pararam em frente a uma casa pequena pintada de amarelo claro, com grade verde na janela e um portão de ferro que rangia quando Ana abriu. Elas entraram e a porta se fechou atrás delas. Rafael ficou olhando para aquela casa. Simples, humilde, mas provavelmente cheia de amor, cheia de coisas que ele não tinha,
cheia de vida real. Ele podia ir embora agora. Elas nem saberiam que ele esteve ali. Podia voltar para sua vida organizada e solitária, para suas reuniões e contratos, para seu apartamento enorme e vazio. Mas então, ele lembrou do abraço de Ana no aeroporto. Lembrou do sorriso genuíno dela. Lembrou de como, pela primeira vez em anos, ele tinha se sentido visto, reconhecido, humano. Rafael respirou fundo, abriu a porta do carro e saiu. Ele caminhou devagar pela calçada, sentindo os olhos curiosos dos vizinhos sobre ele. Seu terno, mesmo sem gravata, ainda o destacava naquele ambiente. Ele era claramente um estranho ali, e todos sabiam disso. Rafael parou em frente ao portão verde e ficou olhando para a porta fechada. As mãos suavam. O coração batia tão forte que ele tinha certeza que os vizinhos podiam ouvir. Antes que pudesse mudar de ideia, ele tocou a campainha. Silêncio. Depois, passos leves. A porta se abriu e Duda apareceu ainda com o uniforme da escola. Quando ela viu Rafael, os olhos se arregalaram. "Moço Rafael!" Ela gritou tão alto que Rafael se assustou. Ana apareceu atrás da filha, secando as mãos num pano de prato, a expressão confusa. Quando viu Rafael do outro lado do portão, ela congelou. Por um longo momento, ninguém disse nada. Rafael abriu a boca, tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Todas as frases que havia ensaiado no carro desapareceram. Foi Ana quem quebrou o silêncio. "Rafael", disse ela incrédula. "O que... Como você... Eu sei que isso é estranho." Rafael começou, a voz saindo meio trêmula. "Eu sei que eu não deveria estar aqui sem avisar, e eu entendo se você quiser que eu vá embora, mas eu não consegui parar de pensar em vocês desde o aeroporto e eu... Você veio nos visitar." Duda interrompeu, pulando animada. "Mãe, o moço Rafael veio nos visitar." Ana continuava parada, processando. Ela olhou para Rafael, para a rua, para o carro importado estacionado ali perto, de volta para Rafael. "Como você descobriu onde eu moro?" perguntou ela, e havia cautela na voz agora. Rafael engoliu seco. "Eu procurei, nas redes sociais, perguntei para algumas pessoas. Eu sei que parece invasivo e esquisito, e eu peço desculpas se eu te assustei, mas eu precisava ver você de novo. Precisava saber se aquilo que eu senti no aeroporto foi real ou só imaginação minha." Ana ficou em silêncio, os olhos fixos nele. Rafael não conseguia ler a expressão dela. Raiva, medo, confusão. Então, para sua surpresa, Ana sorriu. Foi um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. "Você é meio maluco, sabia?" Rafael soltou um riso nervoso. "Tô começando a perceber." Ana olhou para a Duda, que estava praticamente quicando de empolgação, depois de volta para Rafael. "Você quer entrar?" "Quero", respondeu Rafael rápido demais. E então corrigiu. "Quer dizer, se não for incômodo." Ana abriu o portão. "Entra, mas aviso que a casa é pequena e simples, nada como você deve estar acostumado." Rafael balançou a cabeça. "Eu não me importo." E era verdade. Enquanto entrava naquela casa pequena com cheiro de comida caseira e paredes decoradas com desenhos de Duda, Rafael se sentiu mais em casa do que jamais se sentira no seu apartamento de luxo. A sala era minúscula. Um sofá de 2 lugares meio desbotado, uma televisão pequena em cima de um rack simples, uma mesinha de centro com uma toalha de crochê e algumas revistas velhas. Mas estava limpo, organizado, acolhedor. "Senta", ofereceu Ana, apontando para o sofá. "Você quer água? Café? Eu não tenho muito para oferecer, mas..." "Água tá ótimo", disse Rafael, sentando na ponta do sofá. Ana foi até a cozinha e voltou com um copo d'água. Duda sentou do lado de Rafael, olhando para ele com admiração. "Você guardou meu desenho?" perguntou a menina. Rafael pegou a carteira e mostrou o papel dobrado. "Guardei. Tá aqui comigo desde aquele dia." Duda sorriu orgulhosa. Ana sentou na cadeira em frente, ainda processando a situação toda. "Então", começou ela, cruzando os braços num gesto defensivo. "Você viajou até Itaquera, descobriu onde eu moro e bateu na minha porta. Sem mandar mensagem, sem ligar,
Nada. Por quê? Rafael olhou nos olhos dela. Porque eu não tinha seu número. Porque eu não sabia como te contatar sem parecer um maluco. E porque se eu parasse para pensar muito, eu ia desistir. Ia convencer a mim mesmo que era loucura, que você nunca ia querer nada comigo, que nossos mundos são diferentes demais. E são, disse Ana suavemente. Nossos mundos são muito diferentes, Rafael. Eu sei, mas será que tem que continuar sendo? Ana ficou em silêncio, olhando para ele com aqueles olhos castanhos que Rafael não conseguia parar de pensar. Você não me conhece, disse ela finalmente. Você não sabe nada sobre mim, sobre minha vida, sobre minhas dificuldades. Então me deixa conhecer, me conta, eu quero saber tudo. Por quê? Porque eu fui legal com você no aeroporto? Porque minha filha te fez um desenho? Não, respondeu Rafael, se inclinando para a frente. Porque pela primeira vez em anos, quando eu estava com você, eu me senti vivo, me senti humano, como se eu pudesse ser mais do que só um empresário fechando contratos. Como se eu pudesse ser, sei lá, alguém que importa. Ana mordeu o lábio, os olhos brilhando. Você importa, Rafael. Só talvez não da forma que você acha que importa. Eu quero entender, eu quero aprender, eu quero... Ele hesitou, então decidiu ser completamente honesto. Eu quero ter uma chance com você, uma chance de verdade. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Duda olhava da mãe para Rafael e de volta, sentindo a tensão no ar, sem entender completamente. Finalmente, Ana suspirou. Isso é loucura. Eu sei. Você é rico, eu sou pobre, você viaja o mundo. Eu mal consigo pagar as contas. Você tem uma vida inteira que eu não entendo e nunca vou entender. Eu sei. Então por que você acha que isso pode dar certo? Rafael olhou para Duda, que sorria esperançosa, depois de volta para Ana. Porque eu não quero continuar vivendo uma vida vazia só porque é confortável. Porque você me fez sentir algo que eu achava que tinha morrido dentro de mim. Porque quando eu olho para você, eu vejo possibilidade. Eu vejo luz. Ana limpou uma lágrima que escapou. Você mal me conhece, Rafael. Então me deixa te conhecer melhor, sem pressão, sem expectativa. Apenas me dá uma chance de estar perto de você, de vocês duas. Ana ficou olhando para ele por um longo momento. Então, finalmente, ela sorriu. Você é mesmo maluco. É, mas é uma loucura boa? Ana riu, balançando a cabeça. Ainda não sei, mas talvez a gente possa descobrir juntos. E naquele momento, naquela casa pequena em Itaquera, Rafael sentiu algo que não sentia há anos: esperança. 3 semanas se passaram desde aquele dia. 3 semanas que transformaram a vida de Rafael de formas que ele jamais imaginou possíveis. Ele não tinha se mudado para Itaquera, obviamente. Ainda morava no apartamento de cobertura em Moema, ainda ia ao escritório todos os dias, ainda fechava contratos e gerenciava investimentos. Mas agora havia algo mais. Havia Ana, havia Duda. Havia uma razão para sorrir quando acordava de manhã. Rafael tinha sido cuidadoso, muito cuidadoso. Ele não queria assustar Ana com dinheiro, com presentes caros, com gestos grandiosos que só reforçariam a distância entre seus mundos. Então ele foi devagar. Jantar simples numa pizzaria do bairro, sorvete na pracinha com Duda, conversas longas no sofá pequeno da sala enquanto a menina desenhava no chão. Ana tinha suas barreiras. Rafael percebia. Ela era independente demais, orgulhosa demais para aceitar ajuda facilmente. Quando ele ofereceu pagar o jantar na primeira vez, ela insistiu em dividir a conta. Quando ele quis comprar material de arte novo para Duda, Ana disse que não era necessário, que a filha estava feliz com o que tinha. Rafael aprendeu a recuar, aprendeu a respeitar o espaço dela, aprendeu que Ana não precisava ser salva ou resgatada. Ela só precisava ser vista, valorizada, amada do jeito que era. E ele estava aprendendo a fazer exatamente isso. Era sábado de manhã e Rafael dirigia em direção a Itaquera pela 4ª vez naquela semana. Ele tinha combinado de buscar Ana e Duda para um passeio.
Nada extravagante. Apenas o Parque do Ibirapuera. Pipoca. Talvez um lanche depois. Quando chegou na Casa Amarela, Duda já estava esperando no portão, pulando de empolgação. Ela vestia uma camiseta rosa com um desenho de borboleta e a mesma calça jeans remendada. Rafael fez uma nota mental de perguntar para Ana se ele podia comprar algumas roupas para a menina, mas sabia que tinha que fazer isso com delicadeza, sem parecer que estava julgando ou sentindo pena. "Moço Rafael!" gritou Duda, abrindo o portão e correndo para abraçar suas pernas. Rafael sorriu, bagunçando o cabelo dela. "Bom dia, pequena. Cadê sua mãe?" "Ela tá se arrumando. Disse que hoje ia se arrumar bonita porque vocês vão num lugar especial." Rafael franziu a testa, confuso. "Lugar especial? A gente vai pro parque." Duda deu de ombros. "Para ela, qualquer lugar com você é especial." As palavras da menina acertaram Rafael em cheio. Ele sentiu o peito aquecer, os olhos arderem levemente. Uma criança de 7 anos tinha acabado de resumir perfeitamente o que ele também sentia. Ana apareceu na porta segundos depois, e Rafael esqueceu como respirar. Ela vestia um vestido simples de algodão estampado com flores pequenas, os cabelos soltos caindo sobre os ombros em ondas naturais, um batom rosado claro nos lábios. Nada extravagante, nada caro. Mas para Rafael, ela estava absolutamente deslumbrante. "Oi", disse Ana corando quando percebeu que ele estava olhando. "Oi", conseguiu responder Rafael, a voz saindo meio rouca. "Você tá linda." Ana sorriu, tímida. "É só um vestido velho. Nem lembro quando foi a última vez que usei." "Tá perfeito", garantiu Rafael estendendo a mão. Ana hesitou por apenas um segundo antes de segurar a mão dele. Os dedos se entrelaçaram naturalmente, como se sempre tivessem se encaixado assim. Eles foram até o carro, Duda correndo à frente animada. Rafael abriu a porta traseira para a menina e depois a dianteira para Ana, num gesto cavalheiresco que a fez sorrir. "Você não precisa fazer isso, sabe?" disse Ana enquanto entrava. "Eu sei, mas eu quero." O caminho até o Parque do Ibirapuera foi cheio de conversa e risadas. Duda tagarelava sem parar sobre a escola, sobre os desenhos novos que tinha feito, sobre a amiga que tinha ganhado um cachorro. Ana ocasionalmente corrigia a filha quando ela falava de boca cheia de bala, mas fazia isso com tanto amor que até a bronca soava doce. Rafael ouvia tudo, absorvendo cada detalhe. Ele estava começando a conhecer as pequenas coisas. Como Duda sempre pedia para parar no banheiro 5 minutos depois de sair de casa. Como Ana mordia o lábio inferior quando estava pensativa. Como as duas cantavam junto músicas no rádio, meio desafinadas, mas completamente felizes. Quando chegaram no parque, Duda saiu correndo em direção ao lago, querendo ver os patos. Ana foi atrás, rindo. E Rafael as seguiu com o coração mais leve do que jamais estivera. Eles passaram a manhã inteira ali, caminhando pelos caminhos arborizados, sentando na grama, comendo pipoca que Rafael comprou de um vendedor ambulante. Duda fez amizade com outras crianças e logo estava brincando de pega-pega enquanto Ana e Rafael observavam de um banco próximo. "Ela gosta muito de você", comentou Ana, observando a filha correr. "Eu também gosto muito dela", respondeu Rafael sinceramente. "Ela é incrível, inteligente, criativa, cheia de vida." "Ela saiu a mim", brincou Ana, e Rafael riu, sem dúvida. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, apenas observando. Então Ana falou, a voz mais séria. "Rafael, eu preciso te perguntar uma coisa." "Pode perguntar." Ana respirou fundo. "O que você quer disso?" "De mim, da gente." Rafael virou para encará-la. "Como assim?" "É que você é um homem rico, bem-sucedido, bonito. Você poderia estar com qualquer mulher. Mulheres do seu meio, que entendem sua vida, que podem te acompanhar nas suas viagens, que sabem se comportar em eventos chiques, e você escolhe ficar aqui, comigo, comendo pipoca num parque público. Eu não entendo." Rafael pegou a mão dela. "Você quer a verdade?" "Sempre."
Eu estive com mulheres do meu meio, várias. E sabe o que todas tinham em comum? Elas gostavam do meu dinheiro, da minha posição, do que eu podia oferecer. Nenhuma delas gostava de mim, do Rafael. Do homem que fica inseguro, que tem medo de não ser suficiente, que às vezes só quer sentar no sofá e não fazer nada. Ana escutava atentamente, os olhos fixos nele. Você é a primeira pessoa em anos que me olha e vê além do terno caro e do carro importado, continuou Rafael. Você me vê e não tem medo do que vê. Você não quer que eu seja diferente ou melhor. Você só quer que eu seja eu. Ana sentiu os olhos arderem. Mas eu não posso te dar as coisas que essas mulheres podiam. Eu não posso viajar para a Europa contigo. Não sei falar de investimentos ou bolsa de valores. Não sei me comportar em restaurantes caros. Eu não quero isso, Ana. Eu quero isso aqui, esse momento. Você, eu e a Duda comendo pipoca barata num sábado de sol. Isso aqui vale mais do que qualquer jantar em restaurante estrelado. Ana limpou uma lágrima que escapou. Você fala bonito. Eu falo a verdade. Duda voltou correndo, ofegante e suada. Mãe, tô com sede. Ana pegou a garrafinha de água que tinha trazido na bolsa e deu para a filha. Rafael observou o gesto simples, a preocupação natural de mãe, e se pegou imaginando como seria fazer parte daquilo todos os dias. Acordar e saber que tinha duas pessoas esperando por ele. Duas pessoas que se importavam de verdade. Posso te fazer uma pergunta agora? Disse Rafael depois que Duda voltou a brincar. Pode. Por que você aceitou me dar uma chance? Quando eu apareci na sua porta, você podia ter me mandado embora. Podia ter achado estranho, invasivo. Mas você me deixou entrar. Por quê? Ana pensou por um momento antes de responder. Porque quando eu vi você ali no portão, com aquela cara de cachorro abandonado, eu vi algo que me tocou. Vulnerabilidade. Você não estava tentando me impressionar ou me conquistar com dinheiro ou presentes. Você só queria estar perto. E eu entendi isso. Porque eu também me sinto sozinha às vezes, mesmo tendo a Duda. Você não precisa se sentir sozinha nunca mais, disse Rafael suavemente. Ana olhou para ele, os olhos brilhando. Você não pode prometer isso. Posso sim, e prometo. Eles ficaram se olhando por um longo momento, o mundo ao redor desaparecendo. Rafael viu tudo nos olhos dela. O medo, a esperança, o desejo de acreditar, a resistência em se permitir sonhar. Devagar, muito devagar, ele se aproximou. Deu tempo para Ana recuar se quisesse, mas ela não recuou. Ela se inclinou também, os olhos se fechando. O beijo foi suave, gentil. Um toque leve de lábios que disse mais do que 1000 palavras jamais poderiam. Não foi apaixonado ou desesperado. Foi promessa, foi escolha, foi começo. Quando se afastaram, Ana estava sorrindo. Isso foi bom? Completou Rafael esperançoso. Muito bom. Duda voltou correndo naquele momento, parando abruptamente ao ver os dois. Vocês estavam se beijando, gritou ela, apontando acusadoramente. Ana ficou vermelha. Duda! Mas estavam, eu vi. Rafael riu, sem constrangimento nenhum. E se a gente tava? Você se importa? Duda pensou por um segundo, séria. Não, eu acho legal. Assim você pode ser meu pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ana olhou para a filha, chocada, sem saber o que dizer. Rafael sentiu o coração apertar. Ele não tinha pensado nisso. Em como Duda estava absorvendo toda aquela situação. Em como uma criança de 7 anos estava criando expectativas e sonhos baseados em algo que ainda era tão frágil, tão novo. Ana se ajoelhou na frente da filha. Meu amor, o Rafael não é seu pai. Você sabe disso. Eu sei, disse Duda, mas havia tristeza na voz. Mas ele podia ser. Ele é legal, ele gosta da gente e eu gosto dele. Rafael se ajoelhou também, ficando na altura das duas. Duda, eu gosto muito de você e da sua mãe. Mas essas coisas levam tempo, tá bom? A gente precisa se conhecer melhor, ver como as coisas vão ser.
Não significa que não vai acontecer, só significa que a gente não pode apressar. Duda fez beicinho, mas assentiu. Tá, mas você vai continuar vindo nos visitar. Sempre, prometeu Rafael. Sempre que vocês quiserem. Duda sorriu e abraçou o pescoço dele com força. Rafael retribuiu o abraço, sentindo os olhos arderem novamente. Quando olhou para Ana por cima do ombro de Duda, viu que ela também estava chorando. Mas eram lágrimas boas, lágrimas de esperança. Eles passaram o resto do dia no parque. Almoçaram sanduíches simples, andaram de pedalinho no lago, tiraram fotos com o celular de Ana. Fotos que Rafael pediu para ela mandar para ele depois, para guardar. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, eles voltaram para o carro. Duda dormiu no caminho de volta, cansada de tanto brincar. Ana olhava pela janela, um sorriso suave nos lábios. Rafael dirigia em silêncio, a mão livre, descansando sobre a Diana no console central. E pela primeira vez na vida, Rafael Mendes não pensou em trabalho, em dinheiro, em sucesso ou em próximos passos. Ele só pensou naquele momento, naquelas duas pessoas ao seu lado, e em como, finalmente, ele tinha encontrado o que estava procurando. 2 semanas se passaram desde o dia no parque, e Rafael sentia que algo tinha mudado entre ele e Ana. Não era ruim. Pelo contrário, era como se aquele beijo, aquela conversa, aquela promessa silenciosa tivessem aberto uma porta que nenhum dos dois sabia que existia. Era quinta-feira à noite e Rafael estava no trânsito voltando do escritório quando o celular tocou. Era Ana. Ela raramente ligava, preferindo mensagens de texto. Oi, atendeu Rafael já preocupado. Tá tudo bem? Tá sim, respondeu Ana, mas a voz dela soava estranha, tensa. Você pode vir aqui? Agora? Claro. Aconteceu alguma coisa? Não, não é nada grave. Eu preciso conversar com você, pessoalmente. Rafael sentiu o estômago apertar. Aquilo não parecia bom. Eu tô indo, chego em 20 minutos. Ele desviou o caminho e acelerou quanto pôde dentro do trânsito pesado de São Paulo. A mente disparava em 1000 possibilidades. Ana ia terminar tudo. Tinha percebido que eles eram mundos diferentes demais. Tinha conhecido outro homem, alguém mais adequado, mais próximo da realidade dela. Quando finalmente chegou na Casa Amarela, Rafael estacionou apressado e praticamente correu até o portão. Ana abriu antes mesmo dele tocar a campainha, como se estivesse esperando na janela. Entra, disse ela, e Rafael não conseguiu ler a expressão no rosto dela. Ele entrou, notando que Duda não estava na sala. Cadê a Duda? Na casa da vizinha. Pedi para ela ficar lá um pouco porque eu queria conversar só com você. Rafael sentou no sofá, as mãos suando. Ana ficou de pé na frente dele, mexendo nervosamente nas mãos. Ana, você tá me assustando. O que aconteceu? Ana respirou fundo e finalmente olhou nos olhos dele. Eu tô com medo, Rafael. Medo de quê? De tudo isso, de você, do que eu tô sentindo. Rafael se levantou, aproximando-se dela. Por que você tá com medo? Ana começou a andar de um lado para o outro, as palavras saindo num fluxo nervoso. Porque faz 2 semanas que a gente se beijou e desde então eu não consigo parar de pensar em você. Eu acordo pensando se você vai mandar mensagem. Passo o dia inteiro esperando você aparecer. Fico decepcionada quando você não pode vir. E isso me assusta porque eu jurei para mim mesma que nunca mais ia depender de ninguém, que nunca mais ia deixar ninguém ter tanto poder sobre mim. Rafael tentou falar, mas Ana levantou a mão pedindo silêncio. Deixa eu terminar, por favor. Eu preciso falar isso tudo agora, ou eu nunca vou ter coragem. Ela parou de andar e encarou Rafael. Você entrou na minha vida do nada mesmo. Uma menina perdida num aeroporto e de repente você tá aqui, na minha sala, fazendo eu me sentir coisas que eu achava que nunca mais ia sentir. E eu não sei lidar com isso. Eu não sei como ser vulnerável de novo, sem ter medo de quebrar. Rafael deu um passo à frente, mas ainda manteve distância, respeitando o espaço dela. Você acha que eu não tô com medo também? Disse ele suavemente. Ana,
Eu passei anos construindo uma vida blindada, sem emoção, sem risco, sem nada que pudesse me machucar. E aí você aparece e destrói tudo isso em questão de horas. Você acha que não é assustador para mim? Mas você tem rede de segurança, rebateu Ana, a voz quebrando. Se isso der errado, você volta para sua vida de antes. Para o seu apartamento chique, para o seu trabalho, para as suas viagens. E eu fico aqui com meu coração partido e com uma filha que vai perguntar todo dia por que você não vem mais nos visitar. As palavras acertaram Rafael como um soco. Ele não tinha pensado nisso, em como a vulnerabilidade de Ana era muito maior que a dele, em como ela tinha muito mais a perder. Você tem razão, admitiu Rafael, a voz rouca. Você tem toda a razão, e eu não tenho direito de pedir para você arriscar assim. Ana arregalou os olhos, surpresa. O quê? Eu fui egoísta. Eu apareci na sua vida pensando só no que eu queria, no que eu estava sentindo, sem pensar nas consequências para você e para Duda, sem pensar que se isso der errado, você vai sofrer muito mais que eu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana. Então você vai embora? É isso? Rafael balançou a cabeça. Não, a menos que você queira que eu vá. Mas eu preciso que você saiba que eu tô levando isso a sério, Ana. Não é brincadeira para mim, não é passatempo, não é caridade ou projeto social ou sei lá o que você pode estar pensando. Então o que é? Perguntou Ana, a voz mal saindo. Rafael fechou a distância entre eles, segurando o rosto dela com as duas mãos, forçando-a gentilmente a olhar nos olhos dele. É amor, Ana. Eu tô me apaixonando por você. E pela Duda, e por essa casa pequena que me faz sentir mais em casa do que meu apartamento de 200 metros quadrados. E por essa vida simples que é 1000 vezes mais rica do que qualquer coisa que eu já tive. Ana soluçou, as mãos agarrando os pulsos dele. Você não pode falar essas coisas se não for verdade. É verdade, cada palavra. Eu te amo, Ana Clara. E eu sei que é rápido demais. Eu sei que parece loucura, mas eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ana o puxou para um beijo desesperado, cheio de lágrimas e medo e esperança. As mãos de Rafael a seguraram firme, como se prometesse nunca soltar. Quando se separaram, Ana estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu também te amo, sussurrou ela. Eu tô morrendo de medo, mas eu te amo. Rafael encostou a testa na dela, respirando junto. Então, vamos ter medo juntos. Vamos arriscar juntos. Vamos construir algo novo que seja só nosso. Sem você ter que se encaixar no meu mundo ou eu no seu. A gente cria um mundo novo, para nós três. Ana assentiu, incapaz de falar. Eles ficaram assim abraçados por longos minutos, até ouvirem a porta da frente se abrir. Duda entrou correndo, parando abruptamente ao ver os dois. A tia disse que eu podia voltar agora. Vocês terminaram de conversar? Ana limpou o rosto rapidamente, tentando esconder as lágrimas. Mas Duda era esperta demais. Por que vocês estão chorando? Aconteceu algo ruim? Rafael se ajoelhou na altura dela. Não, pequena. Aconteceu algo muito bom. O quê? Rafael olhou para Ana, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu, sorrindo através das lágrimas. Eu falei para sua mãe que eu amo vocês duas, e ela falou que também me ama. E a gente decidiu que vai ficar junto para sempre. Duda arregalou os olhos enormes. Para sempre mesmo? Tipo, casamento? Rafael riu. Um dia, talvez, se sua mãe aceitar. Mas primeiro, a gente vai fazer as coisas direito. Devagar, do nosso jeito. Duda pulou nos braços dele com tanta força que quase o derrubou. Eu sabia que você ia ficar com a gente. Eu desenhei isso. Ana riu, balançando a cabeça. Você desenhou o quê, filha? Duda correu para o quarto e voltou com o caderno. Abriu numa página específica e mostrou. Era um desenho de 3 pessoas, de mãos dadas na frente de uma casa. No topo, escrito com letras tortas, Minha família. Rafael sentiu a garganta apertar. Ana cobriu a boca emocionada. Quando você desenhou isso? Perguntou Ana.
Semana passada, quando o Rafael levou a gente no parque. Eu desenhei porque eu queria muito, muito que fosse verdade. Rafael puxou Duda para um abraço apertado, Ana se juntando logo em seguida. Os três ficaram ali, abraçados no meio da sala pequena, formando um círculo completo. Vai ser verdade, prometeu Rafael, beijando o topo da cabeça de Duda e depois os lábios de Ana. Vai ser nossa verdade. Mais tarde, depois que Duda foi dormir, Rafael e Ana sentaram no sofá, entrelaçados, planejando em voz baixa como seria o futuro. Rafael não ia abandonar o trabalho, mas ia reduzir as viagens. Ana não ia deixar de trabalhar, mas ele ia ajudar a tornar a vida dela menos pesada. Eles iam morar juntos, eventualmente, mas não ainda. Iam fazer as coisas no tempo certo, respeitando o ritmo de cada um. Você tem certeza disso? Perguntou Ana pela 1000ª vez. Certeza que não vai acordar amanhã e perceber que foi loucura? Rafael beijou a testa dela. A única loucura foi ter demorado 35 anos para encontrar você. Ana sorriu, aconchegando-se contra o peito dele. Quem diria que uma menina perdida no aeroporto ia mudar tudo? Ela não estava perdida, corrigiu Rafael suavemente. Ela estava exatamente onde precisava estar para nos encontrar. Ana olhou para ele, os olhos brilhando no escuro. Você acredita em destino? Não acreditava. Mas agora... Rafael apertou a mão dela. Agora eu acredito que algumas pessoas são feitas para se encontrar. Não importa o caminho, não importa as diferenças, elas sempre vão se achar no final. E nós nos achamos, e nunca mais vamos nos perder. Eles selaram a promessa com um beijo longo e doce, enquanto pela janela a cidade de São Paulo brilhava indiferente. Mas ali dentro, naquela casa pequena em Itaquera, 3 corações finalmente tinham encontrado seu lugar. Rafael não era mais o empresário solitário que vivia no piloto automático. Ana não era mais a mãe solteira que carregava o mundo sozinha. Duda não era mais a menina que sonhava com um pai. Eles eram uma família, imperfeita, improvável, mas completamente real. E no bolso do paletó de Rafael, guardado com carinho, o desenho de 3 figuras de palito num avião finalmente tinha se tornado verdade. Só que melhor, porque agora eles não estavam voando para lugar nenhum. Eles já tinham chegado em casa,